posso atender os níveis de autismo? Primeiro, eu preciso fazer uma boa anamnese, eu preciso saber a história desse meu paciente, a história médica, a história odontológica, né? Por quê? Porque às vezes já foram usadas questões com ele que não adianta eu voltar naquilo, o colega já fez e não deu certo, né? Mas eu posso usar todo tipo de manejo de comportamento e aí vai da criatividade de cada um e do domínio de cada um. Às vezes eu trabalho muito bem com manejo e às vezes o meu colega não. E ele prefere usar o quê? As sedações, né? Então eu posso usar algum tipo de estabilização das restrições? Eu posso, desde que assinado, autorizado. Eu posso usar a sedação oral ao consciente com óxido nitroso? Eu posso. Óxido nitroso, desde que eu tenha a minha habilitação com as minhas 96 horas. E desde que esse paciente tenha o condicionamento para aceitar a máscara, né? Eu posso sedar com medicação? Eu posso, desde que eu saiba as intercorrências e eu reagir e tratar intercorrências depois. Eu não tenho impeditivo de fazer, mas se tiver problema eu tenho que saber resolver. Mas eu posso. E eu posso levar esse paciente para anestesia geral e fazer tudo de uma vez. Eu posso, né? O que eu percebo na minha prática clínica de 29 anos? Que quanto mais comorbidades esse paciente tem, mais ele vai necessitando de algumas questões a mais, tá? Quanto menos terapia esse paciente tem, mais esse paciente talvez precise de alguma coisa a mais. O que eu sei? Que eu não faço milagre. Eu não durmo de turbante, eu não tenho bola de cristal, eu faço o que eu sei, o que eu posso. Mais do que aquilo, não, tá? Então, isso eu sei. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem publicações que falam que autistas adultos, nível 3 de suporte, já passaram por algum tipo de estabilização total em torno de 83%. E é uma verdade, porque você pega um autista, quando a gente atende PNE, nós não somos odontopediatras. Eu fiz até o doutorado em odontopediatria, mas você atende em qualquer idade. Você pega um autista adulto, nível 3, de 1,90 m, 100 e poucos quilos, morrendo de dor, e você tem que fazer uma urgência, só se a família autorizar uma restrição, se for urgência ali. Por quê? Você não pode colocar você em risco, a sua equipe em risco, e no meio ele falar, eu vou embora, não quero mais, né? Não dá. Então, você precisa ter algumas condições. Então, assim, essa é uma prática que quem faz, principalmente as urgências e as emergências, já estabilizou alguém na vida. Porque não tem outra possibilidade se você não tiver a possibilidade de levar para um centro cirúrgico de você sedar. Então, você imagina uma pessoa que chega quebrando o consultório de dor, ou a história da mãe é, eu não tenho um copo em casa, ele já quebrou tudo, porque ele está surtado de dor. Então, não tem conversa, não tem abre a boquinha. Não tem. Ninguém faz milagre, né? Então, é uma possibilidade. O que a gente tem que entender? Que todo o nosso tratamento, ele está baseado em quê? No meu treinamento, quanto que eu sou treinada para aquilo? Eu sei estabilizar um adulto? Eu sei tirar a estabilização de um adulto? Eu sei sedar? Eu sei levar para o hospital? Eu sei me comportar nesse ambiente? Basear em evidência científica. Então, não é porque eu escutei que alguma planta sagrada lá está dando certo para o autismo que eu vou usar. Se não tem evidência, eu não vou usar. E aqui é um problema enorme, porque assim, as mães trazem coisas importantes para a gente, do tipo, eu não quero usar isso porque falou que faz mal para o autismo. Eu não vou usar o outro porque faz mal. A minha fala com a mãe é, mãe, a minha indicação é essa. Se você quiser, está aqui para assinar. Se você não quiser, você vai assinar também que não quis. Como o caso do flúor, né? Então, a minha indicação é usar. Você não quer? Você assina aqui. Só que eu estou te orientando que para prevenção é isso que eu tenho. Eu, dentista, na minha evidência, é isso que eu tenho. Você, como mãe, não quer, o filho é seu. Só que você vai assinar que você foi orientada e que o risco dele está aumentado para a cárie. E ela vai assinar. Não quer assinar? Então procura outro. Tá? Para depois eu fazer meu tratamento. Então, enquanto a gente basear nossas coisinhas nisso, nós vamos minimizar problemas de comunicação. Lembra que eu falei no início da palestra? A maior parte dos nossos problemas é falha na comunicação. Se você for claro, pronto, é um contrato. Você fez um contrato
com o paciente. A gente tem que entender que ir ao dentista é uma nova habilidade, então é um aprendizado. Então, para os nossos pequenininhos, eu tenho que fazer um treino realmente para ele ir. Eu tenho que fazer um treino. Aquele paciente que já sabe no dentista, eu tenho que o resto da vida ficar treinando? Ele já sabe, gente. É aquele que vai chegar, sentar, ele vai pegar a sua mão, pegar o alta rotação, o baixa rotação e pôr na boca. Ele sabe, tá? Então, a gente vai trabalhando. O que eu tenho que entender? Que o problema com o autista é comunicação. Então, eu falo de uma pessoa que tem alteração em comportamento, eu estou falando de uma pessoa que tem dificuldade de comunicação e eu estou falando de uma pessoa que tem alteração sensorial. Ele precisa entender o que ele está fazendo ali. Então, eu tenho que me comunicar bem. Então, ele necessita de uma comunicação alternativa. Lembra da pediatria? Pode ser que muitos não façam mais pediatria, mas tinha aquela técnica mais simples no mundo. Falar, mostrar, fazer. No autismo é falar pouco, mostrar demais, figura, vídeo, imagem e tal, e depois fazer. Essa é a técnica, mostrar. Vídeo no celular, antecipar, ele tem que estar seguro do que você vai fazer. E assim a gente consegue atender. O que acontece? Lembra quando eu entrei aqui e falei, meu Deus, se eu tivesse o pé no autismo, esse espaço já ia me desorganizar. Porque eu estou acostumada a dar aula na sala de aula, não no estádio de futebol, né? Para um autista, eu já poderia estar tendo os meus movimentos estereotipados. Porque eu ia estar tentando procurar me organizar para estar aqui falando para vocês. Então, um autista mais velho, ele já se conhece tanto que ele busca essa organização, ele se autorregula. As crianças são piores, porque eles não sabem se autorregular. Então, a terapia vai ajudar ele nessa autorregulação. Então, ele vai ter o comportamento inadequado no dentista, eu não quero isso, eu estou com medo, ligou uma coisa, ligou outra, eu estou com medo. Mas a terapia vai ajudar, tá? Então, ele precisa do quê? De referência concreta para se organizar. Então, se eu trabalhar com essa criança com antecipação, mostrar um vídeo para ele antes do que você vai fazer, você está dando previsibilidade. Ele já sabe o que vai acontecer. Você vai diminuir um pouquinho esse comportamento inadequado que ele pode ter depois. Tá? Então, a previsibilidade é tudo. Bom, se eu tenho que controlar essa estratégia para esse paciente desorganizar menos, então eu tenho um controle sensorial dessa ansiedade, dessa desorganização. Você entende que se eu não fiz uma boa anamnese, eu não perguntei, eu não observei, eu não sei nada. Como que eu vou criar estratégias individuais para aquele paciente? E aí eu pergunto para vocês, com hora reduzida e com o número de pessoas que eu sou obrigada a atender, como que eu consigo isso? Então, a gente tem que se organizar para a gente ter esse espaço, para vocês darem a melhor odontologia que vocês sabem para essa pessoa. Né? Então, a gente precisa de mais horas para poder atender, ou seja, num período para esse paciente, eu preciso atender um número menor de pessoas, para eu atender com qualidade. Enquanto a gente ficar sentado no mocho e não sair daquela situação, vai ser assim, você tem que atender 8 no período e tudo mais, e você não vai dar o melhor, né? Só que lá na frente, essa conta não vai fechar, porque esse paciente vai ter mais condições de boca e o atendimento dele vai ficar mais caro para o Estado, porque ele vai precisar de anestesia geral.